O Brasil enfrenta um grave risco de sofrer um apagão na educação básica. Baixos salários, abandono de carreira, envelhecimento de profissionais e desinteresse dos mais jovens em ingressar na docência estão entre os fatores que justificam a cruel previsão. Uma projeção do Instituto Semesp, divulgada em 2022, indicou que o Brasil pode ter um déficit de 235 mil professores em 15 anos. E de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, atualmente as especialidades com maior queda de novos formados são nos cursos de exatas como Física, Química e Matemática. Em 106 cidades brasileiras, mais da metade dos professores em atividade não tem diploma universitário. Destas cidades, 53 estão no Maranhão. Nesta semana, o governo federal lançou um novo programa para conter esse possível apagão. Inspirado no Mais Médicos lançado pelo governo Dilma, o Ministério da Educação vai lançar o Mais Professores, oferecendo bolsas para universitários matriculados em cursos de licenciatura e para docentes que atuarem em áreas com carência de profissionais. 20 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos analisar e conversar sobre um tema do nosso dia a dia. Hoje eu recebo a presidente executiva e também cofundadora do Todos pela Educação, a Priscila Cruz. Oi, Priscila, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo te perguntando, quando a gente fala, que o Brasil enfrenta um grave risco de sofrer um apagão na educação, o que quer dizer exatamente? Que a gente corre o risco de sumirem os professores da sala de aula? A carreira docente já não interessa mais aos jovens aqui no Brasil? Bom, muito legal. Obrigada, Roberta, pelo convite. Que bom estar aqui conversando com vocês. Olha, claro que tem esse risco, né? Porque professor, de fato, assim, carece de uma série de políticas públicas de valorização, né? O que são essas políticas de valorização docente? Atratividade para a carreira, uma boa formação inicial, depois formação continuada, uma boa carreira que inclui salários e condições de trabalho. Então, assim, a gente precisa ter essa visão sistêmica de políticas docentes para não ter apagão de professores no Brasil. A gente já tem uma deficiência ou uma ausência, melhor dizendo, de alguns professores, especialmente de algumas disciplinas específicas, por exemplo, matemática, física, química, biologia. Em determinadas regiões do país, a gente não tem professores suficientes para ingressarem nas salas de aula e atender esses alunos todos no país. E por que essas disciplinas? Porque elas têm um mercado de trabalho aquecido, né? Então, isso mostra a desvalorização do professor. Então, por exemplo, aquele futuro professor de matemática, ele é bom em matemática, ele é bom em exatas. Acontece que esse profissional bom em exatas, né, ele tem uma demanda na área das finanças, do mercado financeiro, das engenharias. Então, assim, ele tem um mercado de trabalho aquecido. Então, ele pensa o seguinte: bom, eu vou ser professor ou eu vou sair desse curso de licenciatura de matemática e vou fazer economia, vou fazer engenharia, né? Então, é esse tipo de pensamento que, com toda razão, os estudantes têm. Então, a gente acaba tendo essa falta de professores em algumas áreas. Por isso que é importante ter política pública. Quando a gente tem qualquer tipo de assimetria, e no caso essa assimetria ela é muito impactante para o futuro do país, porque a gente precisa de bons professores de matemática, a gente precisa de bons professores de ciências. Então, a gente precisa disso cada vez mais, porque os alunos da educação básica precisam desses professores e o Brasil precisa desses professores. Então, é importante ter políticas públicas de valorização docente, porque o professor ele é um profissional muito estratégico para o país.
Ele não é qualquer profissional, ele é o profissional mais importante para o país. Então, você ter políticas públicas de atratividade, de valorização dessa carreira, são políticas muito fundamentais para a gente conseguir avançar. Então, assim, a minha resposta mais curta agora é: a gente tem sim algumas ausências, especialmente algumas disciplinas. Não é um apagão, não chega a ser um apagão de professores no Brasil ainda, mas a gente precisa sanar essas lacunas e começar a fazer a tarefa que a gente deveria ter feito décadas atrás, que é de valorização dos profissionais da educação. Agora, Priscila, para além do salário, que a gente sabe que está muito aquém do valor que tem um professor e da importância que um professor tem para nossa sociedade em geral, quais são os outros desafios que desestimulam a carreira de professor, hein? Sim, olha, tem as condições de trabalho, porque de fato você atuar em escolas com uma infraestrutura não adequada ou ruim, então em lugares quentes sem ar-condicionado, em lugares muito frios sem, né, nenhum tipo de vedação dos ventos, ou mesmo sem protocolos para enfrentamento das crises climáticas, né, que a gente está vivendo agora. Então, o professor ele está num ambiente agora que é totalmente diferente, mais desafiador. Carreira também é um outro ponto muito importante. Então, o professor ter clareza daquilo que se espera dele, ele ter formação continuada para ele exercer a sua profissão, que é tão estratégica, né, para os alunos, para o país, da melhor forma possível. Então, tem uma série de outras questões. Mas tem uma que eu queria chamar a atenção, Roberta, que é da formação inicial. Acho que tem algo muito simbólico, né? Assim, existe uma comunicação não verbal quando a gente fala o seguinte: olha, no Brasil, quase 80% dos futuros professores, então aqueles estudantes que estão nos cursos de licenciatura, né, das várias licenciaturas, que quase 80% estão em cursos à distância. Qual que é a comunicação não verbal disso? Assim, o que que a gente está dizendo sem dizer? Que tudo bem formar professores à distância, né? Que é uma profissão que não exige tanto assim de formação, que a gente pode fazer uma formação 100% à distância, com cursos mal regulados, mal avaliados, e tudo bem, não acontece nada, não tem nenhum tipo de consequência em relação a essa oferta de má qualidade. Obviamente, estou falando aqui dos cursos, especialmente dos cursos que são ofertados pela iniciativa privada, né, que a grande parte da oferta das licenciaturas é de universidades privadas, 100% à distância, cursos que não conseguem formar o professor para depois atuar em sala de aula, não tem como. Né? Você precisa de prática, você precisa. Porque o professor, Roberta, é o único profissional cuja experiência, o formato da experiência de aprendizado também conta para a sua atuação futura, né? O que a gente chama de homologia de processo. Ele é estudante hoje, aluno hoje, mas ele será professor no futuro. Ele está observando como que o professor dele de hoje se comporta em sala de aula, como que ele faz a gestão da sala de aula, como que ele incorpora a participação dos diferentes alunos que estão em estágios de aprendizagem diversos, como ele engaja essa sala de aula, como que ele traz metodologias mais ativas para a sala de aula. Então, a experiência de sala de aula dele vai impactar no seu exercício futuro da sua profissão. E hoje no país há mais de 100 municípios em que os professores não têm nem mesmo um diploma universitário, mas mesmo assim estão lecionando. Isso demonstra uma falta de mão de obra, né, para atender às necessidades. E aí, né, como a gente está comentando, o governo federal entrou em campo e lançou o programa Mais Professores. Quais são as principais frentes desse programa, Priscila? Alguns você já mencionou aqui. Eu destacaria 3. Tem um primeiro, que é o incentivo por meio de bolsa para os alunos que têm uma nota acima de 650 no Enem, para ingressarem nos cursos de licenciatura. Então, aquele estudante que tem um bom desempenho no ensino médio, mas fica na dúvida, assim, puxa, mas eu vou fazer direito ou vou fazer licenciatura
em letras para poder ser professor de literatura ou de língua portuguesa. Ou eu sou um aluno que gosta de matemática, eu vou fazer engenharia ou vou ser professor de matemática? Como sociedade, a gente quer que esse aluno que é bom em matemática seja o futuro professor de matemática. A gente quer que aquele aluno que é bom na língua portuguesa, né, que gosta, ele seja o futuro professor ou professora de língua portuguesa, né? É mais interessante para o país que a gente consiga direcionar esse aluno para essa escolha. Aí muitas vezes esse aluno ele tem até vocação para ser professor, né, uma vocação docente, mas acaba não indo escolhendo outra carreira, né, ou outro curso. Então, essa bolsa, que é uma bolsa de R$ 1.050, não é uma bolsa pequena, é uma bolsa que a gente, inclusive, o próprio Todos para a Educação fez estudos para entender assim, qual que é o valor que realmente faria um aluno optar, né, por fazer a licenciatura, ou até para concluir o ensino médio, ou fazer uma licenciatura. Esse é um valor que é suficiente para essa escolha. Obviamente que sempre é melhor, né, dar uma bolsa maior, mas dadas as restrições que todo governo tem, esse é um valor que a gente entende que cria assim, uma indução forte para a escolha das licenciaturas. A gente precisa ver também agora na implementação como que esses alunos reais vão se comportar, né, diante dessa política. Por isso que é importante começar menor e crescer ao longo do tempo para poder testar as hipóteses. Toda política pública ela é feita, por mais que tenha estudos, evidências por trás, ela é construída tendo como base algumas hipóteses. Olha, esse valor é o suficiente para criar uma indução. Os alunos, eles até seguiriam uma outra carreira caso fossem apoiados. Assim, são hipóteses e que a gente precisa comprovar aí nesses próximos meses e poucos anos, né, porque tem que corrigir rápido, né, se tiver questões. Então, essa é uma primeira política, que é de você fazer esse pagamento. Só para quem está aqui nos assistindo ter uma referência, hoje a média de quem ingressa nas licenciaturas do Brasil é de 450 pontos no Enem, né? Então, a gente está falando aqui de 200 pontos a mais. Então, é realmente elevar o patamar de aprendizado, né? Assim, são alunos que estão saindo do ensino médio com mais aprendizado para serem os futuros professores. Não tem nenhum país, Roberta, nenhum país que atrai como o Brasil atrai, né? Que é uma nota abaixo da média, né? Dos que fazem o Enem, para a carreira docente, e tem no futuro um bom desempenho dos alunos da educação básica, assim. Então, você tem, assim, pelo menos que atrair para a carreira docente ali perto da média dos alunos do que fazem o Enem, né? Abaixo da média é muito difícil você imaginar que aquele aluno que não aprendeu no ensino médio vai ser um bom professor lá no futuro. Não vou dizer que é impossível, mas assim, quando a gente olha, né, para a importância estratégica de professores, e se o professor é aquele que vai ensinar os alunos da educação básica, é bem razoável a gente entender que a gente precisa atrair os melhores alunos do ensino médio para serem os futuros professores, né? Eu sempre tenho essa imagem assim, se um ET baixa aqui no Brasil e pergunta assim, olha, quem são os seus mestres? E a gente mostra que os mestres não são necessariamente aqueles que foram os melhores alunos, esse E ET aqueles vai que estar. nos inspiram, né, Priscila? Exato, exato. Então a gente precisa atrair para essa carreira docente aqueles que aprenderam mais no próprio ensino médio. A segunda frente é uma bolsa maior para aqueles que, aí já professores, forem exercer a sua profissão docente em lugares que têm justamente uma ausência de determinadas disciplinas. Então, por exemplo, em localidades em que há uma falta muito grande, né, de oferta de professores, por exemplo, em matemática ou em física, química. Então, nessas localidades, que são localidades que têm maior dificuldade para atrair esses professores, o próprio o governo federal vai fazer um adicional, né? Ele vai complementar o salário desse professor para estimulá-lo a ir para essas localidades que não têm professores suficientes naquela disciplina que ele leciona. E o terceiro ponto que eu também quero chamar a atenção, que eu acho que é um ponto muito fundamental, até inclusive, Roberta, na direção do que você perguntou, da valorização docente,
que é a Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente, que o governo federal usou como nome fantasia, né, o Enem dos professores, que é uma prova voluntária. Os professores que são egressos, né, que os concluintes dos cursos de licenciatura, podem fazer essa prova. Então, ela é voluntária, como o Enem também é voluntário. Então, ele pode fazer uma prova, a partir dessa prova, ele vai ter uma nota, e essa nota pode servir para ele ingressar como professor concursado nas redes de estados e municípios, né, nas redes públicas de estados e municípios. E por que isso é importante? Primeiro, porque você vai criando uma cultura de que, olha, a gente quer que ingresse nas redes públicas os melhores alunos das licenciaturas. Porque os alunos das redes públicas são os que precisam dos melhores professores. Então, você pode ter, por exemplo, Embu das Artes, um município que fala o seguinte: olha, eu vou aderir a esse programa, eu vou utilizar como primeira fase da minha seleção de professores essa nota. Então, assim, olha, aqui na minha cidade eu vou me imaginar que essa prova é de 0 a 100, eu vou querer professores que tiraram acima de 70. Então, eu já faço um primeiro filtro. Então, olha, eu vou fazer esse primeiro filtro, quem teve acima de 70, e desses candidatos acima de 70, eu vou fazer uma prova prática. Né? Então, vou fazer uma prova que não é só teórica, vou fazer também uma prova prática. Isso é muito importante, Roberta, porque está crescendo de uma forma alarmante no Brasil a quantidade de professores temporários. Nas redes estaduais, a gente tem mais temporários do que concursados. Já Os passou. temporários são aqueles que substituem, né, professores concursados, por exemplo, em licença maternidade, férias, talvez. É, São aqueles substitutos, na verdade, né? E você está contando para a gente que, em alguns casos, há mais professores temporários do que os próprios concursados lecionando. Isso é muito grave. isso. Isso é grave, porque isso significa não ter carreira. É um professor que não tem carreira. Ele é admitido e demitido ali naquele ano letivo, ou em 2 anos letivos e 3 anos letivos, mas ele não tem ele não faz parte da estrutura de carreira daquela rede pública de educação, de ensino. Então, esse é um professor que deveria ser para esses casos. Roberta, você tem toda a razão. Em tese era para ser para isso. E eu não sou contra, assim, acho que tem que ter um pouco de temporário, porque também só efetivo você cria uma estrutura muito inflexível também. Porque é isso, assim, tem momentos que você tem um absenteísmo maior, menor, às vezes tem uma ausência em determinado momento. Então, é importante você ter ali uma porcentagem, não pode ser, imagina, longe de ser maior do que 50%, mas você ter ali um pouco de temporário não é ruim. O que não pode ter é mais temporário do que efetivo, né? Que esse é o problema de você não ter esses profissionais numa carreira, porque você não tem a mesma formação continuada, você não tem a mesma carreira, você não tem o mesmo tratamento, né, que é feito para os demais professores. Então, e eles estão sempre naquela iminência de não continuarem. Então, por exemplo, muda a gestão, um partido político de oposição assume uma cidade, ela pode simplesmente mandar embora todos aqueles temporários, porque eles não têm estabilidade de carreira. E o professor, ele é um profissional de Estado, ele não é um profissional daquele governo, ele é um profissional de Estado. Então, você tem que ter ali o professor na carreira, que independentemente do partido, porque a gente gosta da democracia, então a gente gosta de alternância de poder, com alternância de poder, a gente está aí o tempo inteiro nessa situação em que os profissionais podem ser desligados. Agora, professor, não, o professor tem um investimento com ele é como um juiz, né? Ele é uma profissão de Estado e não daquela gestão específica. Então, é, essa prova nacional de ingresso na carreira docente vai estimular, ou pelo menos essa é a hipótese, né, que a gente tem que agora ver como que ela se comporta na realidade, né, quando ela é realmente implementada, ela vai propiciar, ela deve induzir a mais concursos, né? Você ter mais redes contratando, porque como fazer concurso
É caro, exige uma logística. Muitos estados e municípios deixam de fazer concurso e vão no piloto automático dos temporários, e aí vai contratando e demitindo, contratando, demitindo, sem fazer concurso. Então, essa é uma boa forma da gente incentivar concursos e também da gente começar a olhar para os cursos dos quais esses alunos estão saindo. Então, determinados cursos, determinadas universidades, instituições de ensino superior estão tendo alunos com notas maiores. Então, isso também é uma coisa importante para criar aquilo que é tão fundamental, que é controle social também, que é, claro, o governo tem que fiscalizar, tem que avaliar, mas os próprios cidadãos têm que ter informação. Aquela universidade privada ou pública também, mas aqui em geral é a privada que tem uma qualidade pior. Aquela universidade, os egressos, eles estão com notas boas ou ruins nessa prova nacional de ingresso na carreira docente? Porque a É um licenciatura ótimo termômetro, né? é um ótimo termômetro. E de transparência, né, Roberta? Acho que a gente precisa sempre trabalhar, de novo, a gente gosta de democracia. Uma boa democracia, ela é transparente, ela sabe, né, se comunicar bem com o cidadão, para o cidadão também poder fazer as suas escolhas. A democracia e a cidadania não é só voto, é também essa atuação no dia a dia do cidadão. Para ele ter uma atuação e um diálogo positivo com os governos, você tem que ter transparência, você tem que ter os dados, as informações sendo ali colocadas de uma forma muito clara para o cidadão, seja para aquele estudante do ensino médio que quer ingressar na carreira docente, ou mesmo o cidadão preocupado com a qualidade da educação brasileira. Olha, as universidades estão formando ou não estão formando bem para a profissão docente, né, que é tão estratégica para o país. Se tem um investimento que vale a pena fazer, é no professor. Então, isso é ser um bom professor e é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, por isso que esse programa do governo é muito importante. Sobre essa ausência de alguns professores, isso tem a ver com esse estímulo que a gente tem que dar, por isso que o Mais Professores é o início, ele longe de ser a solução definitiva para essa questão, porque não adianta você também dar uma bolsa para o aluno fazer licenciatura em matemática, porque ele estava em dúvida com outra carreira, aí você dá uma bolsa, ele faz a licenciatura, mas aí ele nem conclui o curso, ou ele conclui e depois vai fazer uma outra coisa, porque ele não quer ir para a sala de aula. Então, você tem que atuar, sim, na carreira do professor, da rede pública, especialmente, né? Acho que a gente tem que estar preocupado com a rede pública. Então, esse professor da rede pública, ele tem que ter uma boa carreira. Não adianta o estudante terminar a graduação, ali olha para o mercado de trabalho, né? Que ele vai ingressar e fala assim, nossa, eu não quero isso. Deixa eu correr para o outro lado aqui, eu vou fazer um outro curso, vou fazer uma complementação, vou fazer uma outra graduação porque eu não quero atuar nesse mercado. Não, a gente precisa tornar a profissão real de professores, aquela que está ali na escola real, né, dos alunos reais brasileiros, numa profissão atraente, né? Então, o programa Mais Professores é bem-vindo, é importante, mas ele não vai solucionar tudo, né? Ele é uma primeira indução, assim, é um primeiro impulso para a gente não perder bons alunos que poderiam ir para a carreira docente e acabam não indo por conta dessa falta de recurso, falta de estímulo e tudo mais. Então, é muito importante. Então, tem que valorizar o professor. A valorização do professor que está na carreira, né, das redes públicas é claro, o governo federal pode fazer muito, inclusive ter a própria lei do piso salarial dos professores, que é uma lei federal, mas, assim, essa é uma responsabilidade muito forte dos estados e dos municípios, ou seja, de governadores e prefeitos, né? Então, a gente tem um certo cacoete no Brasil de olhar tudo sempre para o governo federal. Tudo é governo federal, a gente sempre olha para Brasília, né? Tudo é Brasília. Só que a gente precisa olhar cada vez mais, especialmente na educação básica, para estados e municípios, para governadores e prefeitos. São eles que estão desenhando, implementando as carreiras docentes, são eles que pagam o salário de professores, são eles que dão as condições de trabalho, são eles que investem na infraestrutura das escolas. Então, você ter boas políticas sendo conduzidas nos estados e nos municípios vai fazer, Roberta, com que cada vez mais, que é isso que a gente tanto precisa, que os jovens brasileiros olhem para a sua própria escola e falem assim: eu quero voltar para cá.
Eu estudo nessa escola, faço ensino médio aqui, e o meu sonho, eu gosto tanto daqui, que o meu sonho é voltar para cá. Uhum. Acontece que esse estudante hoje olha para o seu professor e fala assim: eu não quero ter essa vida que ele tem, eu não quero exercer essa profissão, eu quero uma outra coisa. Então, tudo começa com aquilo que o próprio aluno está observando. Então, se a gente não trata bem o professor que está hoje na escola, as outras políticas vão ser bem-vindas, vão ter ali o seu impacto, mas muito reduzido. Teria um impacto muito maior se a gente tivesse uma, uma política de valorização dos professores das redes públicas que fizesse com que o estudante do próprio ensino médio olhasse para o seu professor e falasse assim: é isso que eu quero. Eu quero fazer disso a minha vida. A minha vida profissional será fazer isso que o professor Matheus está fazendo, que a professora Ana Lúcia está fazendo. É isso que eu quero para a minha vida. Então, por isso que é tanta coisa para fazer. O Brasil ficou muito tempo patinando em políticas docentes. Então, o déficit é enorme. A gente tem muita coisa para fazer. Agora, tem que entender o que é governo federal e o que é os governos estaduais e municipais. Eu acho, Roberta, que a gente cobra pouco dos estados e dos municípios. Então a gente tem que passar a cobrar mais. Assim, olha, o que é que está acontecendo nos estados e nos municípios que não tá sendo suficiente para atrair os alunos para a carreira docente. Então acho que essa é uma boa pergunta que a gente tem que fazer para eles. Tá certo, Priscila Cruz, obrigada, viu, por ter participado do Em Detalhes com a gente. Priscila, que é cofundadora e também presidente executiva do Todos pela Educação. Obrigada. Eu que agradeço, Roberta. Muito bom o trabalho de vocês e que bom que vocês abriram espaço para tratar com tempo, com calma, com profundidade a política que aqui, olha, vou dizer para todos vocês, assim, se tem uma política que pode salvar o Brasil, é as políticas docentes. Assim, a gente precisa cuidar desse professor, atrair os melhores, investir na sua formação, na sua carreira, no seu salário, nas suas condições de trabalho. É assim que o Brasil vai se tornar um país melhor para todos. Obrigada, Roberta. Obrigada, Célia. Obrigada. Que esse apagão não venha e que os professores continuem sendo a nossa maior inspiração. Eu lembro de vários professores que eu amo até hoje. Galera, o ano acabou de começar e o assunto economia, já deu para perceber, né? Não deu folga, não deu uma folga pra gente. É a novela do Pix, a taxação do Pix, né? Que a gente acompanhou. Tem o dólar disparando também nos Estados Unidos com a reeleição de Donald Trump. Muita coisa que a gente precisa entender para saber como proteger o nosso bolso e o nosso dinheiro para tomar as melhores decisões, isso para preservar e para a gente ter renda. Então eu tenho um convite imperdível para você. Tá chegando aí o maior evento do ano para quem quer aprender a investir com segurança. Vem aí o Mapa da Mina 2025. Esse é um evento gratuito em que o Edu Moreira vai apresentar as suas análises aí, previsões para a economia e as melhores oportunidades de investimentos em 2025. No ano passado, ele cravou, gente. Ele simplesmente acertou em todas as previsões. Então, se eu fosse você, não perderia este encontro. Vai ser no dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Mas você precisa garantir a sua vaga. Corra lá em emdetalhesicl.com.br. Vem aí o Mapa da Mina 2025. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Eu encontro você na programação do ICL. Até lá! O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil para vocês poderem entender o que está acontecendo.
Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos, a gente acertou muito essas previsões. E isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!